No estudo de hoje e de amanhã, nós vamos nos fixar nos versos 1 e 2 de Isaías 61. Qual a mensagem de Isaías 61 nesse verso 1 e 2? Qual o conteúdo da mensagem e qual a época de aplicação desta mensagem? Vamos ver Isaías 61, 1 e 2. Vamos ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Primeiramente, irmãos, Isaías está falando de um ungido. Como já vimos, já estudamos nesse trimestre, ungido é aquele servo que tinha uma missão especial. Esse servo tinha a missão dada por Deus. Um rei era ungido, Davi foi ungido, os reis eram ungidos, né? Os profetas eram também ungidos. Moisés foi ungido também para uma missão especial, tinha uma missão especial. Até estrangeiros, Dario foi ungido também do Senhor para cumprir uma missão. Qual a missão deste servo, irmãos? Desse servo de Isaías 61? Nós vimos agora mesmo. Pregar as boas novas aos pobres, resgatar os contritos de coração, dar liberdade aos cativos, libertar da prisão, mostrar e apresentar o ano aceitável do Senhor. A liberdade. Na história do povo hebreu, irmãos, havia um ano a cada 50 anos que era um ano de liberdade. Era chamado o ano do jubileu. A cada 50 anos havia o ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Vamos ver lá, irmãos, no livro de Levíticos, capítulo 25, verso 10. O que acontecia no ano do jubileu? Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e a cada um retornará a sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O povo hebreu, irmãos, tinha recebido a terra, a nova terra, tinha ocupado a nova terra, tinha dividido a terra de forma que todos tinham propriedades, todos tinham propriedade. Não era para ter um pobre em Israel. Essa devia ser uma outra das características do povo de Deus. Uma igualdade econômica. Mas por conta do pecado, irmãos, alguns se endividavam, alguns ficavam devendo, alguns administravam mal as suas terras e arrendavam as terras a outros. Alguns tinham que servir como escravo para pagar dívidas que haviam sido feitas. Mas a cada 50 anos, irmãos, havia um ano de liberdade. Havia uma reforma econômica, uma reforma agrária. Que maravilha, irmãos, essa atitude administrativa que o Senhor proveu para o povo de Israel. Neste dia, irmãos, neste dia do jubileu, no ano do jubileu, no 50º ano, as propriedades voltavam para os seus donos originais, as dívidas eram perdoadas, os escravos voltavam para as suas famílias. Veja, irmãos, voltava a haver igualdade. Esse era um dia de libertação. E o Senhor Jesus e Moisés, e agora Isaías estava falando de um dia especial, um dia de libertação. Este daí, irmãos, era um dia especial. Qual dia especial era esse? Quem era esse libertador? Quem era esse servo do Senhor? Quem era esse ungido? Esse ungido, irmãos, era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que viria restaurar, que viria libertar. Veja essa profecia, o cumprimento dessa profecia de Isaías. Vamos ler lá o livro de Mateus, ou melhor, o livro de Lucas, Lucas capítulo 4, versos 16 até o 21. Eu vou ler todo ele, apesar de ser extenso. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga.
segundo o costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que o Senhor Jesus leu, irmãos? O profeta Isaías. O Senhor leu o profeta Isaías, o capítulo 61 do profeta Isaías. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Veja, irmãos, essa foi uma declaração messiânica do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: eu sou esse servo ungido. Eu sou esse que vai pregar boas novas aos pobres, restaurar os conflitos, os contritos. Esta profecia está se cumprindo agora. E essa, irmãos, é a função principal da profecia. A função principal da profecia não é predizer o futuro para que você fique sabendo o futuro, mas é para quando você estiver no futuro e acontecer, conforme a profecia, você fala: é aqui que nós estamos. E já agora está se cumprindo a profecia. E você se situa, você se coloca na história, você sabe o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo. Essa afirmação messiânica do Senhor Jesus, irmãos, estava fundamentada na profecia. A profecia servia para o fundamento da afirmação da messianidade do Senhor Jesus. E o que é que nós devemos fazer, irmãos? Está aqui bonito: apregoar boas novas aos pobres, libertar os cativos. Quantos cativos temos, irmãos, espiritualmente cativos? Quantos contritos de coração? Quantos precisam ser livres de prisões espirituais, de maus conceitos, de más doutrinas? Doutrinas que não levam à verdadeira adoração. Quantos precisam de liberdade? E o que nós devemos fazer? Devemos fazer como Cristo. Apresentar o ano aceitável do Senhor. Apresentar as boas novas aos pobres e aos necessitados. Quero ler para concluir o estudo de hoje o texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual era o desejo, qual era a afirmação do apóstolo Paulo? Eu sou imitador de Cristo. E ele dizia agora para os crentes de Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu diria agora, irmãos, nós devemos pegar esse texto de Paulo e aplicar para nós. Sermos imitadores de Paulo. E Paulo o que fez, irmãos? Paulo gastou a vida pregando o Evangelho. Após aceitar o Senhor Jesus, ele passou a vida, o seu sentido da vida era pregar o Evangelho, apresentar o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer igual, irmãos. Sermos imitadores de Paulo. Assim como Paulo era imitador de Cristo. Cristo era, irmãos, o ungido do Senhor, o servo do Senhor, o apregoador de boas novas, de novas da salvação. E nós devemos igualmente, irmãos, apresentar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, apresentar o Evangelho gratuito, que provê para cada um de nós, para cada um daqueles que quiser, que aceitar ao Senhor Jesus, a vida eterna.